Venho a esta tribuna, senhor presidente, para saudar a realização da primeira Semana Nacional dos Povos Ciganos, em celebração ao Dia Nacional dos Ciganos, comemorado na última sexta-feira, 24 de maio. Cerca de 300 representantes de comunidades ciganas de 19 estados e do Distrito Federal estiveram acampados no Parque de Exposição Granja do Torto, aqui em Brasília, para participar das atividades. Tive a grata satisfação de visitar o acampamento na última terça-feira, dia 21, onde reafirmei meu apoio à luta dos povos ciganos. Enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, coloquei a comissão à disposição das suas reivindicações e bandeiras. Parabenizei ainda a iniciativa que considero fundamental para o combate ao preconceito e à discriminação, além de ser importante instrumento para a conquista de direitos e fortalecimento da cidadania do povo cigano no Brasil. O evento debateu as atuais políticas públicas, valorizou e deu visibilidade à sua cultura e diversidade, além de ter buscado ampliação da interlocução das lideranças tradicionais ciganas com o Estado brasileiro. A semana foi uma iniciativa das entidades ciganas, Associação Internacional Maile Saracali, Associação Internacional de Cultura Romani do Brasil, Associação Nacional das Etnias Ciganas, Associação da Preservação da Cultura Cigana do Paraná e Centro de Estudos e Discussão Romani Lekjai Kupanja, em parceria com os governos federal e do Distrito Federal. Na programação estiveram inclusas a Plenária Nacional dos Povos Ciganos, a Conferência Livre da Cultura e oficinas de acesso às políticas públicas e prestação de serviços. Foram emitidos cartão SUS, certidões de nascimento e carteira de identidade, além da prestação de serviços de saúde. Durante toda a semana, houveram apresentações de teatro, dança, música e exposição fotográfica, que enalteceram a cultura e os costumes do povo cigano no Brasil. Iniciativas como essa são muito importantes para a superação de desigualdades e de preconceitos que historicamente foram se sedimentando na sociedade brasileira com relação aos ciganos e ciganas, muitas vezes identificados no imaginário popular pelos estereótipos de ardilosos, trapaceiros e até mesmo ladrões de crianças. Sabemos que mesmo o Brasil, sendo um país caracterizado por uma grande diversidade racial e étnica, é muito presente ainda na nossa cultura elementos de preconceito e discriminação que afetam diretamente diversos segmentos sociais, entre os quais inclui-se o povo cigano. Essa estigmatização passa muitas vezes pelo próprio olhar do Estado e cria poderosos obstáculos para que essas populações possam, de fato, acessar serviços de direitos. Entre os efeitos mais nefastos para a exclusão e a segregação estão a invisibilidade e o desconhecimento. Por isso, senhores senadores e senhoras senadoras, eu quero aqui reafirmar a importância de que os levantamentos feitos pelos órgãos de pesquisa de Estado incluam os critérios de raça e etnia, pois esses são imprescindíveis para revelar as condições de vida dos diferentes grupos populacionais, além de desempenhar papel central na geração de subsídios para uma melhor compreensão dos efeitos do racismo e para o aprimoramento das políticas públicas.
Apesar dos avanços obtidos nessa área, ainda persistem importantes desafios. As categorias atualmente utilizadas para coletar dados sobre raça e etnia no Brasil mantêm na invisibilidade importantes grupos populacionais, e o povo cigano é um deles. Segundo informações da Associação Internacional Maile Saracali, somente no ano de 2009, a pesquisa de informações básicas municipais, MUNIC, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, incluiu uma pergunta sobre a existência de acampamentos ciganos no município e sobre a implementação de políticas públicas voltadas para este grupo de população. A MUNIC 2009 revelou a existência de 290 acampamentos ciganos em municípios distribuídos em 21 unidades federativas. Em 2011, em uma nova rodada de pesquisa, foram identificados 291 acampamentos ciganos localizados da mesma forma em 21 unidades federativas. Em 2009 e 2011, a MUNIC revelou uma maior presença desses acampamentos em municípios com população de 20 a 50 mil habitantes e com uma maior concentração nos estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás. Na pesquisa de 2011, a MUNIC revelou que somente 40 dos 291 municípios com acampamentos ciganos desenvolviam políticas públicas para este grupo étnico, o que corresponde a apenas 13,7% do total de municípios identificados. Em nível federal, conquistamos importantes avanços, a exemplo da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada a partir do Decreto 6.040, de fevereiro de 2007, que contempla os povos ciganos, além de outros programas oferecidos às comunidades ciganas, como Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Tarifa Social de Energia Elétrica, Educação Itinerante, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, Programa Nacional Programa Saúde da Família, o PSF, e o Brasil Sorridente, entre tantos outros. É necessário que os avanços da política praticada em nível federal também sejam reproduzidas pelos estados e municípios. Por fim, senhor presidente, ressalto a importância do Estado reconhecer a peculiaridade desse povo, que, segundo o IBGE, se subdivide em pelo menos 3 etnias no Brasil: Calon, Rom e Sinti, cada uma delas com línguas, culturas e hábitos próprios. As políticas públicas devem ir ao encontro, valorizar e potencializar essa diversidade dos povos ciganos, que são detentores de um conhecimento tradicional e muito rico, transmitido geração a geração, tendo uma organização social muito forte em torno da família. Sabemos que a peculiaridade da cultura e do modo de viver do povo cigano se choca muitas vezes com valores hegemônicos da sociedade brasileira, restando ao Estado o papel de mediador de conflitos e garantidor da diversidade humana. É preciso que sejam respeitadas as tradições, costumes e as religiões, dada que a liberdade é uma das características fundantes da cultura cigana. Por fim, é fundamental que nas políticas públicas sejam observadas a garantia da liberdade de locomoção para aqueles povos que ainda são nômades, estando previstas políticas diferenciadas de acesso à educação, saúde, trabalho e moradia. Gostaria, senhor presidente, de aproveitar a ocasião para registrar que o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher
e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Sem dúvida, essa é uma data que merece toda a nossa consideração. Importante destacar que o Brasil tem obtido vitórias importantes nessa área. Nos últimos 20 anos, reduzimos em mais da metade a mortalidade materna, com uma queda expressiva de 55,3%, conforme dados do Ministério da Saúde. Apenas de 2010 para 2011, a queda foi de 8,5%, sem dúvida um avanço em consequência da realidade de melhoria da atenção obstétrica e da atenção à saúde integral da mulher nos estados e municípios. Esses dados, senhores senadores e senhoras senadoras, demonstram o empenho do Brasil e do nosso governo em ampliar e melhorar cada vez mais o direito das mulheres a uma saúde integral com mais autonomia, acesso e qualidade. Senhor presidente, finalizo o meu discurso trazendo aqui apenas, o senhor está me concedendo mais alguns minutos, trazendo o depoimento de uma jovem cigana que conversou comigo durante a minha visita ao acampamento a semana passada. Ela dizia que em uma das cidades aqui de Goiânia, ela no acampamento procurou a escola e se matriculou. Só que na escola ela sofreu tanto preconceito por parte dos coleguinhas de escola e também dos professores, que ela não conseguiu se manter na escola. Primeiro, quando algo sumia da bolsa das crianças, a primeira pessoa a ser acusada era ela, por ser a cigana da sala de aula. Quando alguma coisa sumia da sua própria bolsa, a professora dizia: olhe melhor, talvez você não procurou direito. E quantas vezes ela sofreu agressão física por parte dos colegas de escola, sem que houvesse por parte da direção da escola qualquer manifestação em sua defesa, a ponto de que a sua mãe teve que pagar a uma outra criança R$ 2 por dia para que fizesse companhia a ela durante o tempo que ela permanecia na escola. E chegou num ponto que ela não aguentou e saiu da escola. E é uma moça hoje com 15 anos de idade e que não teve a oportunidade e nem as condições necessárias de poder se manter na escola. Eu trago este exemplo para poder ilustrar o quanto que a população cigana, assim como a população indígena, ainda sofre muito preconceito no nosso país por falta de um olhar atento, não só das pessoas, mas também dos nossos profissionais que atuam nos poderes públicos e, neste caso, nas escolas públicas do nosso país. É lamentável que isso tenha acontecido. A gente espera que este seja um caso pontual e que não se repita em outras cidades brasileiras. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada pelo tempo que me foi concedido. Muito obrigada.